Oi, gente, bom dia. Apareci. E aí, todo mundo ouvindo direitinho? Beleza, a gente está na página 242, no último parágrafo. Todo mundo sabe aí, se achou? Vou começar então, tá bom? Mas o caso Steckel não desviaria Freud por muito tempo do desafio que lhe fora lançado pelo novo tom de Jung. Este havia sido um caro amigo para Freud durante vários anos, mas depois de sua carta em meados de novembro, Freud deduziu as consequências. Abriu sua réplica com Lieber Rie Doctor. Saúdo em seu retorno aos Estados Unidos, não mais com tanta afetuosidade como antes, em Nürnberg. O senhor conseguiu me apartar disso, mas ainda com bastante simpatia, interesse e satisfação com seu êxito pessoal. Ele se indagava em voz alta, porém, se esse êxito não fora comprado ao preço de comprometer as ideias fundamentais da psicanálise. Embora continuasse a fazer votos pela sobrevivência de suas boas relações pessoais, Freud permitiu, então, que uma nota de irritação se introduzisse em suas cartas. Sua insistência sobre o gesto de Kreuzlingen é certamente tão incompreensível quanto insultante, mas existem coisas que não podem ser postas por escrito. Freud ainda queria conversar com Jung, ao passo que seus adeptos estavam dispostos a descartá-lo. Em 11 de novembro, dia em que Jung lembrou uma vez mais a Freud o gesto de Kreuzlingen, Huntington escreveu a Freud de Berlim. A psicanálise agora tem idade e maturidade suficientes para se recuperar bem de tais processos de decomposição e eliminação. É que eu vou aceitar umas pessoas aqui. No final de novembro, os dois protagonistas aproveitaram a ocasião oferecida por uma pequena conferência psicanalítica em Munique para terem uma longa conversa particular sobre o episódio de Bisvândia. Dela resultou um pedido de desculpas por parte de Jung e uma reaproximação entre ambos. Resultado, informou Freud a Firenze, tanto os laços pessoais como os intelectuais vão se manter firmes por ano. Nenhum comentário de separação e defecção. Essa avaliação otimista era uma pitada quase desesperada de auto-engano, e não poderia resistir à realidade. Freud estava ficando cauteloso, e por mais que quisesse, não conseguiria acreditar de forma alguma nessa resolução pacífica. Jung lembrava-lhe, disse Freud a Firenze, um bêbado gritando sem parar, não pense que estou de fogo. O encontro em Munique foi prejudicado por um dos acessos de vertigem de Freud, o segundo na presença de Jung. O negócio era até físico ali, né? Tanta energia que era físico. Como em Bremen, 3 anos antes, a cena se deu ao final de um almoço. Tal como antes, tinha ocorrido uma discussão acalorada entre Freud e Jung, e Freud novamente decidira interpretar as palavras de Jung como a expressão de um desejo de morte contra ele. Na discussão, Freud censura Jung e Hicklin por publicarem artigos psicanalíticos em revistas suíças sem menção a seu nome. Jung defendeu essa atitude. Afinal, ele disse, o nome de Freud era bem conhecido. Mas Freud persistiu. Lembro que achei que ele estava levando o assunto como uma questão mais pessoal. Recordou Jones, que estava presente. De súbito, para nossa consternação, ele caiu no chão, perdendo os sentidos. O robusto Jung rapidamente o carregou até um sofá na sala de estar, onde logo ele se recuperou. O incidente apresentava todo tipo de significados ocultos para Freud, que o analisou em cartas para os seus íntimos. Quaisquer que fossem as causas físicas que podiam se esconder num segundo plano, cansaço, dor de cabeça, Freud não duvidava que o principal agente que causara seu desmaio era um conflito psicológico.
De alguma forma obscura, Fliess, como antes, estava envolvido nesse caso. Freud ainda estava tentando acertar suas contas emocionais com um ex-amigo. Jung, por seu lado, qualquer que fosse a importância que atribuísse a esse surpreendente momento, rapidamente registrou por escrito seu patente alívio pela reconciliação com Freud. Estava contrito, solícito, uma vez mais o filho afetuoso. Por favor, escreveu ele a Freud em 26 de novembro. Perdoe meus erros, que não tentarei justificar nem atenuar. Foi um reateamento falso. Jung estava resolvido a se sentir ofendido e decidiu interpretar os elogios como insultos. Em 29 de novembro, Freud, escrevendo a Jung, diagnosticou o episódio do desmaio como uma enxaqueca não destituída de componentes psíquicos, em suma, um tanto de neurose. E na mesma carta, elogiou Jung por ter resolvido o quebra-cabeça de todo o misticismo. Mas isso soou a Jung, que parecia ter esquecido seus protestos na última carta, como um ataque. Mais uma vez, Freud estava subestimando seu trabalho. Ele se aferrou à declaração de Freud que ainda tinha um resto de neurose não analisado. É esse resto, anunciou Jung, exibindo sua grosseria helvética, que impedia Freud de valorizar plenamente seu trabalho. Tendo usado durante anos o termo complexo paterno e tendo apresentado com sua própria conduta provas fulgurantes em favor dessa teoria, Jung agora rejeitava a expressão como um palavrão vienense. Notou com mágoa que os psicanalistas eram muito mais propensos a explorar sua profissão para finalidade de acusação. Reunindo os últimos restos de paciência, Freud não fez reparos ao novo estilo de Jung. Concordou que era penoso ver os maus usos da psicanálise e sugeriu um pequeno remédio caseiro. Que cada um de nós se ocupe da própria neurose com mais zelo do que a do seu vizinho. Ó, tipo assim, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Ao responder, Jung baixou o tom por momentos e informou a Freud que estava preparando uma resenha cáustica sobre o novo livro de Adler. Freud aprovou, mas lembrou a Jung o que os dividia: a inovação de Jung referente à teoria da libido. Foi demais para o inconsciente de Jung. É isso aí, Paulo. Ele tem, é um deboche gostoso, assim, né? Um deboche bonito que ele faz. Em meados de dezembro, numa nota curta, cometeu um daqueles lapsos que se alimentam os psicanalistas. Mesmo os cúmplices de Adler, escreveu ele, não querem me considerar como um deles. Mas ao invés de Ibrigen deles, exigido pelo contexto, Jung inconscientemente rejeitou Freud, escrevendo Ibrigen dos vossos. Tem o texto que até a gente leu no Conectada sobre os lapsos verbais, quem não tá lá, fica a dica aí, até postei, acho que foi ontem, algo dele, vale a pena aí para vocês lerem. Freud, vários anos antes, já foram apanhada por um deslize muito semelhante, que insinuava sua hostilidade inconsciente em relação a Jung. Aqui está na página 223, a gente já leu, então. Agora, tomando o erro, que não era erro como pista para os verdadeiros sentimentos de Jung, e irresistivelmente aguilhoado, ele não conteve a tentação de comentar. Um tanto maliciosamente, perguntou a Jung se ele seria capaz de reunir objetividade, uma das palavras agressivas favoritas de Jung, suficiente para avaliar o lapso sem se encolerizar. Não seria. Em seu tom mais prepotente, Jung deu rédeas livres ao que certa vez Freud chamava de sua saudável grosseria. Posso lhe dizer algumas palavras sérias? Eu reconheço minha incerteza em relação ao Senhor, mas tenho a tendência de ver a situação da forma honesta e absolutamente decente. Se tem dúvidas a respeito, o problema é seu. Eu gostaria de lhe chamar a atenção para o fato de que sua técnica de tratar seus discípulos como pacientes é um erro crasso.
Dessa forma, o senhor gera filhos servis ou malandros descarados. Adler, Steckel e todo o bando descarado que agora está dando ares em Viena. Seu objetivo o suficiente para enxergar através de seu objetivo suficiente para enxergar através de seu ardil. Aqui parece o que a gente vê hoje em dia na internet, né, dos comentários, tipo, toma essa. E eu acho curioso essa coisa do tempo, né? Como deve ser, como devia ser difícil brigar por carta, porque, gente, fica, né? Quanto tempo isso demora? A gente está na página 244. Imagina quanto de ansiedade e ressentimento tinha, né, por essas cartas que demoravam ali a chegar. Tendo rejeitado o complexo paterno, mais uma vez ele o exibia ao máximo. A maneira como Freud detectava ações sintomáticas, prosseguia ele, era uma forma de reduzir todos ao nível de filhas e filhas, todos admitindo envergonhadamente seus erros. Aí ele queria ter os atos falhos, os lapsos, e ainda não queria que o Freud percebesse, né? Que ficava bravo ainda se ele percebia. Enquanto isso, o senhor se põe comodamente por cima, como pai. Jung declarou que, quanto a ele, tal servilismo não era de nenhum proveito. Por um certo momento, parecia que Freud ainda estava disposto a discutir com Jung, ao ver os planos que acalentara para o futuro da psicanálise desfazendo-se sob seus olhos. Esboçando uma resposta, ele observou que a reação de Jung, ao ser advertido do lapso, fora excessiva e defendeu-se da acusação de manter seus estudantes numa condição de dependência infantil. Pelo contrário, era criticado em Viena por não se preocupar o suficiente em analisá-los. O comentário de Freud sobre a reação extremada de Jung merece, por sua vez, outro comentário. Os psicanalistas da primeira geração, em sua correspondência e conversas, empregavam um estilo intrometido, que seria totalmente deslocado no discurso de outros mortais. Interpretavam-se mutuamente os sonhos sem receios, apontavam os lapsos da língua ou da pena dos outros, empregavam livremente, até demais, termos diagnósticos, como paranoico e homossexual, para caracterizar a seus colegas e, de fato, a si mesmos. Todos praticavam em seu círculo aquele tipo de análise selvagem que nós, de fora, denunciavam como contraprodutiva, pouco científica e sem tato. Essa retórica irresponsável provavelmente servia-lhes como um alívio de seus austeros esforços na posição de psicanalistas, uma espécie de compensação ruidosa por se manterem silenciosos e discretos durante a maior parte do tempo. Freud jogava esse jogo junto com os outros, muito embora advertisse ponderadamente seus colegas contra o abuso da psicanálise como arma. Assim, visto que esse estilo de crítica era irresistível contra um arsenal variado e de práticas correntes, Freud tinha razão em pensar a reação de Jung à sua interpretação do lapso fora totalmente desproporcional e, portanto, altamente sintomática. No final de dezembro, Freud enfim reconheceu que encerra-se o tempo de chamar a atenção para tais minúcias. Não aspiraria mais às grandes habilidades políticas. Quanto a Jung, escreveu a Jones numa carta extremamente reveladora. Ele parece totalmente fora do juízo, está se comportando realmente como um maluco. Depois de algumas cartas atenciosas, ele me escreveu com uma máxima insolência, demonstrando que sua experiência em Munique, a reconciliação de novembro, não deixou nenhum traço nele. A reação ao lapso revelador de Jung tinha sido uma levíssima provocação, depois do qual ele arremeteu furiosamente, proclamando que não era, em absoluto, um neurótico. Contudo, Freud não queria uma separação oficial. Pelo bem do nosso interesse comum, ele era indesejável. Mas aconselhou Jones a não tomar mais nenhuma medida para conciliá-lo. É inútil.
Jones poderia imaginar, julgava Freud, quais tinham sido as acusações de Jung. Eu era o neurótico, eu tinha estragado Adler e Stecker e etc. É o mesmo mecanismo e a reação idêntica do caso de Adler. Era e não era a mesma coisa. Ao contemplar essa última e mais importante desilusão, Freud não pôde evitar o desânimo e traçou uma distinção um tanto patética por meio de um trocadilho complexo. Certamente, Jung, pelo menos, é um Eiglon. Podemos interpretar esse epíteto de maneiras conflitantes, as quais espelham os próprios sentimentos contraditórios de Freud. Aiglon, termo francês para pequena águia, era uma referência a Adler, que significa águia em alemão, mas também evocava o filho de Napoleão, Napoleão II, que fora chamada de Laiglon, e não vivera para realizar a missão que seu pai lhe destinara. Da mesma forma, Jung, o sucessor escolhido de Freud, fora o repositório de expectativas que nunca se realizariam. As ambições de Jung, que Freud esperara pôr a meu serviço, haviam se demonstrado incontroláveis. Ele disse a Ernest Jones que a carta de Jung havia lhe provocado um sentimento de vergonha. Freud também informou a Jones que havia elaborado uma resposta muito branda, mas não a enviara, visto que Jung iria tomar uma reação tão mansa como sinal de covardia, e sentiria mais sua importância. Ainda tinha esperanças contra todas as esperanças. A amizade de Jung não vale a tinta, disse Jones em 1º de janeiro de 1913. Mas, embora Freud não tivesse pessoalmente nenhuma necessidade de sua companhia, os interesses comuns da associação e da imprensa psicanalítica teriam de ser lembrados, enquanto se mostrar possível. 2 dias depois, numa carta a Jung, que Freud dessa vez realmente enviou, ele sublinhou enfaticamente a amizade que havia sido tão promissora. Não via como, escreveu ele, replicar as acusações de Jung. Está assente entre nós, analistas, que nenhum de nós precisa se envergonhar de sua parcela de neurose. Viu, gente? Não precisamos. Mas quem grita sem parar que é normal, em meio a um comportamento anormal, faz suspeitar que não enxerga sua doença. Olha só. Deixa eu grifar aqui. Assim, sugiro-lhe que acabemos com todas as nossas relações pessoais, acrescentou, permitindo aflorar sua mágoa. Não perco nada com isso. Por muito tempo estive ligada emocionalmente ao Senhor por um fio tênue, como efeito remanescente de decepções experimentadas anteriormente. Fliss ainda estava na mente de Freud. Agora, não havia dúvida que o fio se rompera irremediavelmente. Jung se reduzira, na privacidade das cartas íntimas de Freud, a nada mais que um ofensivo insolente, tendo se mostrado o ostensivo sujeito tolo e brutal que é. Jung acatou a decisão de Freud. O resto, escreveu ele em resposta, com certa grandiloquência, é silêncio. Mas ainda havia mais a ser dito. Por mais que suas concepções recém-cristalizadas divergissem das de Freud, Jung ainda era conhecido pelo mundo como o porta-voz mais eminente da psicanálise freudiana depois de Freud. Além disso, como presidente da Associação Psicanalítica Internacional, ele era o principal personagem oficial do movimento internacional. Não sem justiça, Freud viu que sua situação pessoal era extremamente precária. Havia um real perigo de que Jung e seus seguidores, com o controle do aparato organizativo e propagandístico da psicanálise, afirmassem seu poder e expulsassem o fundador e seus adeptos. Não era o único a se preocupar com isso. Em meados de março de 1913, Abraham fez circular uma proposta de que, em maio, os grupos psicanalíticos em Londres, Berlim, Viena e Budapeste exigissem a renúncia de Jung.
Não admira que escrevesse no alto do memorando, dirigido apenas aos poucos, confidencial. Freud estava preparado para o pior. Conforme notícias de Jones, disse a Firenze em maio de 1913, devemos esperar coisas ruins da parte de Jung. Naturalmente, acrescentou com acrimônia, tudo que se afasta das nossas verdades conta com um aplauso oficial a seu lado. É plenamente possível que, dessa vez, eles realmente nos enterrem depois de nos terem cantado as nênias em vão por tanto tempo. Isso, acrescentou em tom de desafio, trará grandes mudanças ao nosso destino, mas nenhuma ao da ciência. Estamos em posse da verdade. Tenho tanta certeza quanto há 15 anos. Estava reunindo toda a sua autoconfiança, espontânea e cultivada, enquanto Jung apresentava suas diferenças em relação a Freud no circuito das conferências. Em julho de 1913, Jones enviou a Freud, sem comentários, o anúncio impresso de uma palestra pelo Dr. G. Jung de Zurique, intitulada Psicanálise, a ser apresentada perante a Sociedade Psicomédica em Londres. Jones e Freud devem ter considerado de mau augúrio que o orador fosse identificado como uma das maiores autoridades em psicanálise, especialmente porque no mês seguinte, ao falar outra vez em Londres, Jung reafirmou claramente o programa que se arriscara a propor pela primeira vez em Nova York, 10 meses antes: libertar a psicanálise de sua ênfase exclusiva sobre a sexualidade. Nessas conferências em Londres, pela primeira vez, Jung deu às suas doutrinas revistas um nome não de psicanálise, mas de psicologia analítica. A teoria dos sonhos de Freud foi outro alvo de reformulações de Jung. Adotando um tom didático e quase paternal, que aparentava inverter os papéis costumeiros, Jung enviou uma mensagem a Vergassi 19, em julho de 1913, dizendo que Freud, evidentemente, entendera mal nossa concepção. Jung adorava falar em nome do grupo de Zurique, assim como Freud, por muito tempo, falara pelos vienenses. O suposto mal-entendido de Freud se referia ao papel que Jung atribuía aos conflitos correntes na formação dos sonhos. Nós, discorreu Jung ali, admitimos sem reparos a justeza da teoria freudiana das realizações de desejos, mas, considerando-a superficial, tinham ido além. Tratar Freud com um ar de superioridade deve ter sido para Jung um prazer delicioso. Estava se dedicando arduamente à construção de uma psicologia própria. Todas as ideias geralmente associadas à psicologia analítica e junguiana datam desses anos. Os arquétipos, o inconsciente coletivo, a ubiquidade do sobrenatural, a afinidade com a experiência religiosa, o fascínio com o mito e a alquimia. Como psiquiatra e clínico praticante que afirmava ter aprendido muito com seus pacientes, Jung desenvolveu uma psicologia que, naturalmente, mostra grandes afinidades com a psicanálise freudiana, mas as diferenças são fundamentais. Assim, para Freud, a famosa definição de Jung para a libido era apenas falta de fibra, uma fuga covarde às inconvenientes verdades acerca das pulsões sexuais presentes no animal humano. A teoria dos arquétipos de Jung tampouco encontrava qualquer equivalente efetivo nas concepções de Freud. O arquétipo é um princípio fundamental da criatividade fundado em dualidades raciais, uma potencialidade humana expressa concretamente em doutrinas religiosas, contos de fadas, mitos, sonhos, obras de arte e literatura. Seu equivalente em biologia é o modelo do comportamento. À parte as incompatibilidades específicas, Jung e Freud diferiam radicalmente em suas atitudes fundamentais frente ao empreendimento científico. É digno de nota que ambos se acusavam com a mesma veemência de abandonarem o método científico e caírem no misticismo. Crítico na psicologia freudiana,
escreveu Jung, uma certa estreiteza e parcialidade, e nós, freudianos, um certo espírito cativo e sectário de intolerância e fanatismo. Freud, julgava Jung, fora um grande descobridor de fatos mentais, mas com tendências excessivas a abandonar o terreno sólido da razão crítica e do senso comum. Freud, por sua parte, criticava Jung por ser crédulo em relação aos fenômenos ocultos e apaixonado pelas religiões orientais. Considerava a defesa de Jung a favor dos sentimentos religiosos como elemento integrante da saúde mental, com um profundo e sardônico ceticismo. Para Freud, a religião era uma necessidade psicológica projetada no futuro, o sentimento de desamparo infantil remanescente no adulto, que deveria ser antes analisado do que admirado. Numa época em que ainda estava em relações mais ou menos amigáveis com Jung, Freud já o criticara por se esconder atrás de uma nuvem religioso-libidinal. Como herdeiro do iluminismo do século XVIII, Freud não sentia nenhum apreço por sistemas do pensamento que apagavam diferenças irreconciliáveis e recusavam a interminável guerra entre a ciência e a religião. O abismo que se estendia entre Freud e Jung em questões fundamentais apenas aumentou ainda mais os conflitos psicológicos entre ambos. Profundamente satisfeito em desenvolver sua própria psicologia, Jung afirmou, mais tarde, que não sentiu o rompimento com Freud como uma excomunhão ou um exílio, foi uma libertação para si. Uma interpretação freudiana é muito útil para esclarecer as atitudes extremamente histriônicas de Jung durante os breves anos de intimidade com seu pai, em Viena. O filho de piano lutara para se libertar, nisso sofrendo e ao mesmo tempo fazendo sofrer. Jung dissera-o com todas as letras numa carta a Freud, no final de 1909. É uma dura sina ser obrigado a trabalhar lado a lado com o Criador. Sem dúvida, Jung extraiu desses anos foi o mais do que uma briga pessoal e uma amizade rompida. Ele criou uma doutrina psicológica reconhecivelmente sua. Estão por aí? Vocês desligam aí? Não sei se está todo mundo acompanhando. Sim. Então, beleza. Chá, fone. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, até que página vai. Ai, acho que hoje dá para terminar. Vamos lá. A correspondência entre Freud e Jung reduziu-se a ocasionais comunicações profissionais formais. Nesse interim, Freud estava empenhado em salvar o naufrágio o máximo que pudesse. Enquanto no passado havia sugerido, principalmente em Apartes a Abraham, uma leitura racial do seu conflito com Jung, agora resistia vigorosamente a tratar o conflito como uma luta entre judeus e cristãos. Freud disse ao fiel Firenze que, se o psiquiatra suíço Alfonso Maeder, um dos mais íntimos associados de Jung, preferia enxergar o conflito dessa maneira, ele estava em seu direito. Mas não era, de forma alguma, a opinião de Freud. Certamente existem grandes diferenças em comparação com o espírito ariano. Foi como Freud esboçou o argumento que Firenze poderia adotar em resposta a Maeder. Por isso, seguramente existiriam, aqui e ali, diferentes Weltanschauungen, não sei como é que se fala isso, mas não há de existir uma ciência ariana ou judaica distinta. Seus resultados hão de ser idênticos, apenas a apresentação deles pode variar. Na verdade, as diferenças nos resultados apenas provariam que algo deve estar errado. Firenze bem que poderia tranquilizar Maeder, acrescentou Freud com sarcasmo, que não temos nenhuma vontade de perturbar a Weltanschauung e a religião deles. Também podia dizer a Maeder que... Ah, que visão de mundo. Obrigada, Polly. Vou até
circular aqui e colocar aqui. Eu gosto de saber. Também podia dizer a Maeder que Jung, pelo visto, declarara nos Estados Unidos que a psicanálise não é uma ciência, sim uma religião. Se assim era, isso explicava toda a disputa. Mas o espírito judaico lamenta não poder acompanhar. Um pouco de zombaria não faria mal. Entre essas disputas desalentadoras, Freud encontrou tempo para declarar sua fidelidade à austera disciplina imposta pela busca da objetividade científica. Enquanto ciência, a psicanálise deve se manter independente de toda consideração sectária, e independente também de todo patrocínio ariano. Apesar de todo seu fatigado pessimismo, Freud tentou continuar a trabalhar com Jung, por mais fria que fosse a colaboração mútua. Alimentando poucas ilusões e apenas as mais modestas expectativas, ele assistiu ao Congresso Internacional de Psicanalistas em Munique, no começo de setembro de 1913. Foi uma ocasião mais concorrida do que as anteriores, com cerca de 87 membros e convidados. Mas a atmosfera estava carregada de espinhosos partidarismos, embora muitos participantes mal tivessem ideia de que a liderança estava irreparavelmente dividida. Os trabalhos, queixou-se Freud, foram cansativos e pouco edificantes. Jung exerceu a presidência de maneira inamistosa e incorreta. A votação para a reeleição de Jung demonstrou o afloramento de uma insatisfação generalizada. 22 participantes se abstiveram em protesto, enquanto 52 votaram na chapa. Separamos-nos. Assim, Freud resumiu o congresso, sem nenhuma vontade de nos encontrar outra vez. Lou Andréa Salomé estava lá, e comparando Freud e Jung, foi rigorosa ao julgar este último. Um único olhar aos dois, escreveu ela em seu diário. Aí, continua aqui. Revela qual deles é mais dogmático, o mais amor pelo poder. Enquanto em Jung, há 2 anos, uma espécie de robusta alegria, de profusa vitalidade expressava-se em seu riso retumbante, agora sua seriedade comporta pura agressividade, ambição, brutalidade mental. Freud nunca foi tão próximo a mim como aqui, não só devido ao seu rompimento com o filho de Jung, a quem amava, por quem havia, por assim dizer, transferido sua causa para Zurique, mas precisamente pela forma do rompimento, como se Freud a levá-lo a cabo com uma estreita obstinação. Aparência esta que Jung forjara a despeito da realidade. Jung não abandonou o campo com pressa nem em silêncio. Em outubro, afetando uma inocência insultada, como disse Freud, ele renunciou ao cargo de editor do Freibuch, alegando abruptamente razões de caráter pessoal e desprezando uma discussão pública. A Freud ele explicou, não menos bruscamente, que assim fizeram saber, através de Maeder, que Freud duvidava de sua bona fides, o que quer dizer que isso significasse. Isso impossibilitava, disse ele, qualquer outro trabalho conjunto. Freud, agora totalmente desconfiado, considerou a renúncia de Jung como seu obscuro álibi, um simples ardil. É perfeitamente claro porque ele renunciou, disse a Jones. Ele queria que eu e Bleuler saíssemos para ficar com tudo para si. Sentindo a necessidade de agir com presteza, ele convocou Firenze com urgência a Viena. Jung, a quem agora considerava brutal, insincero e às vezes desonesto, poderia negociar com os editores para manter o controle da Freiburg. E pior, Jung ainda era o presidente da organização em que Freud tanto investia. Freud entregou-se a uma corajosa agitação de propaganda para recuperar seu periódico e sua organização. Era um trabalho desagradável, mas expressou sua confiança de que, logicamente, ele e seus seguidores nunca imitariam a brutalidade de Jung.
Essa afirmação teria tido mais força se Freud tivesse empregado um tom menos feroz em sua correspondência. E seus aliados em Berlim e Londres eram realmente cáusticos em relação à oposição. Ernest Jones despachou cartas urgentes em tom ultrajado, em busca de uma estratégia vitoriosa. Fica-se furioso com Jung, escreveu ele a Abra no final de 1913, até que se descobre que ele é apenas crassamente estúpido, estupidez emocional, como dizem os psiquiatras. O estilo polêmico de Freud era visivelmente contagiante. Durante algum tempo, Jones defendeu a dissolução da Associação Psicanalítica Internacional. Minha principal razão em julgar desejável dissolvê-la agora é o ridículo da situação. Eu coraria de vergonha pelos nossos ex-colaboradores ao assistir outro congresso, como realizado em Munique no mês de setembro. E também, quanto mais tempo a Escola de Zurique puder se identificar com a PSA, mais difícil será desautorizá-lo. Devemos nos separar. Seu amigo Abraham era igualmente enfático. Para ele, a união entre freudianos e junguianos sempre fora um casamento artificial. Freud, embora dificilmente surpreso, sentiu-se satisfeito em ter defensores tão enérgicos ao seu lado. Mas seu principal meio de defesa nesses dias foi trabalhar na história do movimento psicanalítico, um útil repositório de sua raiva. Ele a concebeu como um panfleto onde apresentaria sua versão sobre as dissensões que tinham assolado o movimento nos últimos anos. Comunicou suas intenções pela primeira vez no começo de novembro de 1913, numa nota a Firenze. Estava pensando numa história da psicanálise como uma crítica declarada a Adler e Jung. 2 meses depois, podia informar: estou trabalhando furiosamente na história. O advérbio indicava, de maneira adequada, tanto seu ritmo quanto seu estado de espírito. A história era a declaração de guerra de Freud. Enquanto a redigia com fúria, enviou rascunhos aos íntimos e passou a chamá-la carinhosamente de bomba. Mesmo antes que a bomba fosse oficialmente detonada, Freud sentiu-se gratificado ao ver que seus adversários em Zurique estavam cometendo o que ele considerava erros táticos. Estavam, concluiu ironicamente, trabalhando para ele. No começo da primavera de 1914, Jung deu a Freud o que ele queria. Em 20 de abril, renunciou à Associação Psicanalítica Internacional. 2 dias depois, os berlinenses enviaram um alegre telegrama a Bergasse 19. Pelas notícias de Zurique, cordiais congratulações de Abraham Eichhorn. A decisão de Jung, disse Freud a Firenze, respirando mais aliviado, facilitou muito a tarefa. A bomba, que foi lançada na metade de julho, fez o resto. Separou incontestavelmente Freud e seus adeptos daqueles que, como Jung, não aceitavam mais como psicanalistas. Não posso conter um urro, escreveu Freud, exultante a Abraham. Sua animação não desapareceria logo. Então, finalmente nos livramos deles. Observou mais de uma semana depois o brutal santo Jung e seus devotos papagaios. Olha que delicadeza! Ao ler o folheto, logo antes de sua publicação, Huntington foi levado a uma rara eloquência e a uma salada de metáforas ambíguas. Lera cuidadosamente a história, disse a Freud, com perturbação e admiração. A pena de Freud, nossa, isso daqui com perturbação e admiração é a gente lendo a obra dele inteira, né? A pena de Freud, que no passado havia aberto como um arado nosso solo mais negro e fértil, tinha se convertido numa lâmina afiada, que ele manejava com extrema perícia. Os golpes atingem seu alvo, e essas cicatrizes não apagarão, dos não mais nossos. A hipérbole não era descabida.
Assim como a saída de Adler havia deixado a Sociedade Psicanalítica de Viena nas mãos de Freud e dos freudianos, da mesma forma, a saída de Jung, muito mais relevante, deixou a Associação Psicanalítica Internacional como uma entidade sólida para a discussão e divulgação das ideias de Freud. Quaisquer que fossem os outros efeitos do caso Jung, ele ajudou a definir publicamente o que Freud achava que a psicanálise representava, de fato. Retrospectivamente, o envolvimento de Freud com Jung mostra-se uma reedição de antigas e decisivas amizades. O próprio Freud deu subsídios a essa leitura. Os nomes de Fliess e de outros aliados abandonados pontuavam sua correspondência desses anos. E Jung, como que contaminado pelas alusões atormentadas de Freud, reagiu significativamente a elas. Como em amizades anteriores, Freud investiu seus afetos de modo rápido e quase precipitado. Avançou até uma sinceridade quase restrita e terminou com uma separação furiosa e irreparável. Em julho de 1915, quando tudo estava terminado, Freud alinhou Jung com desprezo entre os santos convertidos. Sentir afeto pela sua pessoa, escreveu ele, até que Jung foi acometido por uma crise religioso-ética completa, com uma moral mais elevada, o renascimento, para não falar das mentiras, brutalidades e condescendência antissemita em relação a mim. O único sentimento que Freud não se permitiu nessa tempestuosa aliança foi a indiferença. Essa trajetória emocional levanta a questão se Freud precisava, de certa forma, transformar seus amigos em inimigos. Primeiro, Breuer, aí que tem nota de rodapé. O afastamento entre esses dois velhos amigos foi total. Em 21 de novembro de 1907, Breuer escreveu a Auguste Forel: pessoalmente, agora me separei por completo de Freud. Acrescentou que, naturalmente, não havia sido um processo totalmente indolor. Magnânimo, como sempre. Ainda considerava o trabalho de Freud magnífico, construído sobre o estudo mais cuidadoso de sua prática privada e da maior importância. Muito embora sentisse obrigado a acrescentar: sem dúvida, uma parte não pequena de sua estrutura vai se desmoronar novamente. Então, primeiro Breuer, depois Fliess, a seguir Adler e Steckel, agora Jung, e outras rupturas que ainda viriam. O moço não era fácil, né, gente? Mas também os outros não eram, né? Não é também que fosse nenhuma maravilha, assim, eles também pareciam ser difíceis. É compreensível que se possa ver Jung simplesmente como um outro Fliess. Mas essa equiparação, na verdade, mais obscurece do que esclarece. Eu acho que com Fliess era outra coisa. Com Fliess pareceu, tudo bem que o Fliess pirou o cabeção lá, quando ele disse que o Freud, né, passou o trabalho dele para outras pessoas, mas tinha um envolvimento que parecia muito mais afetivo do que com Jung, né? Embora tivesse lá essa questão de filho, acho que o Jung quis se colocar nesse lugar. Não parece que o Freud, de fato, queria ele ali. O Fliess, não, parecia que ele fazia questão. Pelo menos na minha interpretação, né? E fica aí o que cada um pensa, mas acho que nas cartas com Fliess ele era muito mais afetuoso. Freud e Fliess tinham praticamente a mesma idade. Havia uma diferença de quase 20 anos entre Freud e Jung. Quando começaram a se corresponder, em 1906, Freud estava com 50 anos e Jung com 31. E ainda apesar de toda sua afeição paternal, Freud nunca concedeu a Jung o símbolo definitivo de familiaridade germânica, o du, ao contrário do que ocorrera com Fliess. No auge da intimidade entre eles, depois que Freud já havia ungido Jung como príncipe herdeiro do movimento psicanalítico, as cartas continuavam a manter um grau de formalidade. Freud tratava Jung como caro amigo, mas Jung nunca avançou além de caro professor. As apostas na amizade de Freud com Jung eram tão altas quanto haviam sido com Fliess, mas eram diferentes. A situação de Freud tinha sido alterada drasticamente. E a situação de Freud tinha se alterado drasticamente.
Se adotara Fliss como única companhia numa expedição excêntrica e temerária, por outro lado, adotou Jung como sólido fiador de um movimento ainda ameaçado, mas recebendo um apoio cada vez maior. Além disso, Freud não era vítima de alguma obscura compulsão à repetição. Quando ele disse a Abra, em 1912, em plena luta, que diariamente aprende um pouco mais de tolerância, sem dúvida julgava-se bem mais conciliador do que era. Aí, né? O tempo vai trazendo uma certa maturidade de suportar ali, né? De ter mais paciência. Adler, em 1911, ou Jung, em 1912, não teriam reconhecido esse autorretrato afável. Mas Freud não se restringiu a manter longas amizades imperturbadoras, apenas com pessoas que nunca poderiam ameaçar sua posição no movimento psicanalítico, como o oftalmologista Leopold Königstegn e o arqueólogo Emanuel Low. Mais especificamente, alguns de seus mais íntimos associados profissionais, embora longe de serem coerentemente ortodoxos, provaram o látego apenas ocasional e totalmente suportável da desaprovação franca e expressa de Freud. Paul Federer, Ernest Jones e outros de seus mais importantes adeptos viram-se em desacordo com Freud sobre importantes questões técnicas ou teóricas, sem serem banidos como renegados ou traidores. O psiquiatra suíço Ludwig Biswanger, que durante toda a sua vida lutou contra a importância da psicanálise em seu pensamento psiquiátrico e desenvolveu uma psicologia existencialista altamente individual, manteve-se nos termos mais amigáveis com Freud ao longo das décadas. Da mesma forma, o pastor protestante Oscar Pfister, apesar de todo o desprezo militante de Freud pela religião. Freud era extremamente sensível à acusação de que tinha necessidade de romper com seus amigos, a ponto de procurar desmenti-la por impresso. Em sua curta autobiografia, em 1925, estabeleceu um contraste entre aqueles com quem brigar, Jung, Adler, Steckel e alguns mais, e um grande número de pessoas como Abraham, Huntington, Firenze, Henke, Jones, Brill, Sachs, o pastor Pfister, Van Enden, Reich e outros, que vinham trabalhando fielmente com ele havia cerca de 15 anos, em sua maior parte, numa amizade sem nuvens. Aqui nota de rodapé. J.E.G. Van Enden era psicanalista holandês que Freud encontrou pela primeira vez em 1910. E do Reich vai falar depois, na página 493, que chegaremos lá um dia, em algum momento. Quando Freud disse a Biswanger que a dúvida independente é para mim sagrada em todos, era isso que ele queria dizer, mesmo que por vezes esquecesse esse preceito científico humano na paixão do combate. Aqui ele nem citou o Fliss, né, para ver que a mágoa era tanto que ele colocou só o que ele conseguia detestar. Ó, finalizamos aqui, e aí no próximo a gente começa na 254, terapia e técnica. Vou anotar aqui, anotem aí também, e aí a gente volta na próxima semana, tá bom? Obrigada, um beijo, a gente se vê na próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, Poli.